Adaptcast, o seu podcast de vivência empresarial e tecnologia. Pessoas, bem-vindos a mais um Adaptcast. Aqui é o Hilário e eu sou gerente de marketing da Adapt. Então, gente, bem-vindos ao nosso último cast dessa temporada do Adaptcast. Nossa temporada foi composta por 12 episódios, sendo que 11 focaram em vários temas diferentes. Então, nós falamos de movimento empresa júnior, falamos de pós-júnior no mercado de trabalho, diversidade, de faculdade, de saúde mental. E esse cast nós iremos fechar esse ciclo, né, dessa temporada, que foi basicamente a gente apresentando a EJ para vocês, o movimento empresa júnior e também a área de computação. E nós vamos fechar na questão do podcast e do marketing de conteúdo. Então, nosso primeiro episódio foi por que ter um podcast, e agora nós iremos falar sobre como foi ter um podcast. Quais que foram as dificuldades, quais que foram os resultados, como que funcionou, né, a gente fazer esse marketing de conteúdo por meio do áudio, que é uma forma diferente de você se comunicar, né, você tá saindo da mídia de texto, da mídia de imagens e indo para uma mídia bem mais trabalhosa de você fazer. Mas aqui a gente vai discutir um pouquinho, né, sobre os resultados, sobre o futuro do Adaptcast, vai ter segunda temporada, sobre o que vai ser a segunda temporada. Mas para começar o assunto, estamos aqui com um convidado de praticamente todos os programas, Abraão Martins. Salve, salve, galerinha. Abraão aqui, vice-presidente da Adapt. Muito feliz por esse último episódio e vamos que bora. Nossa presidenta, Kathleen Correia. Oi, gente, voltei. Aqui é a Kathleen, a presidente executiva aí da Adapt, e estou feliz também de termos chegado aí até o final dessa primeira temporada. E nosso diretor de marketing, Paulo César. E aí, gente, tudo bem? Eu sou o Paulo, sou diretor de marketing aí da Adapt nesse aninho de 2021. E temos um convidado especial nesse podcast, alguém que acompanha o projeto desde o início, representando nossos ouvintes. Estamos aqui com o Samuel. E aí, galera, meu nome é Samuel, sou assessor de desenvolvimento da Adapt e é um prazer estar participando aqui, cara, com vocês. Então, gente, vamos começar. Primeiramente, eu queria falar um pouquinho sobre questões técnicas do Adaptcast, porque tem gente que gosta, né, de saber essas coisas, esses pormenores, e também dá eu acho, né, que dá um pouquinho de você consegue visualizar melhor o projeto, né? Então aqui, para vocês conhecerem mais como que é esse projeto nosso, então, atualmente o Adaptcast ele tá com 535 downloads. Você consegue achar ele no Amazon Music, no Apple Podcast, no Spotify, no Podcast Addict, no Pocket Cast, no YouTube, inclusive, a gente posta o cast no YouTube lá, na íntegra. Então tem gente que escuta o YouTube como se fosse playlist de música. É só botar o Adaptcast para tocar lá. Nosso episódio mais baixado foi o nosso primeiro, Por que Ter um Podcast? Ele tá com 97 downloads. Nosso segundo episódio mais escutado é Pós-Júnior no Mercado de Trabalho, tá com 72 downloads. E o nosso terceiro podcast é O que é o Movimento Empresa Júnior, com 63 downloads. Então esse é o nosso top 3. E para formar, né, o top 5, nós temos também em quarto lugar como é a área de desenvolvimento, que tem 59, e a faculdade, muito além da sala de aula, que tem 55 downloads. Esse é o nosso top 5. Atualmente o Adaptcast está sendo escutado, aparentemente, em 10 países. Então, temos Brasil com 81%, Estados Unidos com 15%, Alemanha com 2%, Portugal, Japão, Costa Rica, França e Espanha com em torno de 1%. A galera da Adapt que saiu foi trabalhar fora do país aí, ó. Tá brilhando agora no podcast aí, ó. Tá ajudando a gente. Valeu, Luan. É nóis. O nosso público-alvo, atualmente, ele é composto de pessoas de 18 a 27 anos, mas também a gente atinge pessoas de 30 e pessoas de 40. O gênero das pessoas que escutam o Adaptcast, 70% masculino, 24% feminino e 5% não especificaram, e não binários estão em torno de 1%. Então essas foram as questões técnicas, né? As questões de como que o projeto está por dentro. Lembrando que ele está disponível no YouTube, tem mais de 100 visualizações no YouTube. E agora vamos começar o papo de verdade, né? Então, eu queria que Paulo falasse um pouquinho, já que ele está por dentro desse grande contexto, vamos dizer assim, de como que esse projeto, né? Como que o Adaptcast impactou a Adapt internamente, mas também externamente no marketing de conteúdo. Como que foi a gente ser um dos precursores, né, no movimento Empresa Júnior em fazer podcast. Existem outros, mas não são tão recorrentes, vamos dizer assim, né? Acho que só o BJcast da Brasil Júnior tem um cronograma de postagem, os outros postam quando dá. Mas é isso, Paulo, como que estão a questão de impacto?
Ô, Hilário, só queria dizer que eu adorei o inglês aí, mano. BJ Cast ficou muito massa. BJ Cast, exatamente. BJ Ou foi um Cast ficou BG Cast iradíssimo, ou foi um mano. BJ Cast. Mano, os 15% É por- dos integrantes dos Estados Unidos, tá ligado? Tão orgulhosos nesse momento. Exato. É aquele biscoito, né, que a gente dá. Vai, Paulo, pode ir. Ok. Impactou demais. Eu acho que tanto internamente na Adapt, todo mundo queria fazer parte do podcast. Tem até informações de bastidores que o Abraão ele ficou bravo quando ele não foi chamado pra um dos episódios. Ele falou, Pronto. Poxa, Hilário nem me chamou pra esse episódio. Ele ficou muito Fiquei triste. Não, Qual fiquei foi o triste. episódio? Que eu nem sei Eu não qual sei, foi o cara. episódio. Teve um aí que eu vi. Foi o dos botões. Eu fiquei, uai, nem me falou. Peraí, porra. Foi o Porque Tem um Site. Eu pensei então. que eu era É. co-host oficial do negócio. Eu queria dizer que, como ouvinte, velho, eu já achava que o podcast era comandado pelo Hilário e o Abraão já, tá Aí, ligado? ó, Eu já tá considerava que eram os dois. Ah, Hilário, você não respeita nossos ouvintes, cara. Eu nunca chamei o Abrão pra ser co-host. Simplesmente aconteceu. Ele próprio se verdade, convidou. não, isso é verdade. Ele se convidou e veio. Mas é porque o Abraão... Não, ele me convidou pra todos os episódios, mas ele Não, nunca falou Mas olha co-host. aqui. Eu simplesmente fui convidado em todos. Menos um. Não, é porque funcionou bem, mano. Eu acho que funcionou bem a dinâmica. E tem outra coisa também, que o Abraão, ele tá mordido. Porque, pra quem não sabe, a Adapt já tentou ter um podcast no ano passado, infelizmente não foi pra frente. Chegou até a ser gravado um primeiro episódio, e o Abraão estava mordido e falou, não, o podcast tem que sair. E é muito divertido gravar, sabe? É muito divertido estar aqui, participar, falar coisas que outras pessoas não conhecem, outras pessoas nunca escutaram sobre isso, sabe? E até sair um pouco da nossa zona de conforto, sabe? Cada dia falar um tema diferente, aprender um pouco. Pô, um dia a gente tá falando sobre psicologia, outro dia a gente tá falando sobre o mercado sênior de desenvolvimento, por exemplo. Então é uma coisa que agrega tanto pra gente quanto pro MEG. Tanto que a gente recebeu várias outras EJs falando, pô, a gente quer abrir nosso podcast também, como é que foi, quais ferramentas vocês usaram. Então eu acho que a gente começou um movimento, assim, de, pô, EJs que querem fazer novos tipos de conteúdo, tanto pra engajar os seus membros, então, pô, porque quando a gente chama os membros pra participar, pra falar um pouco, eles se sentem mais parte dentro da EJ, e isso faz com que aquele sentimento de dono, que a gente sabe que ele é muito importante dentro do MEG, ele fique mais vivo, sabe? Que ele afloresça mais. E isso, é claro, a gente vai criando um grande movimento que a gente consegue agregar para fora do MEG. Então a gente trouxe diversos convidados aqui, que eram de fora e de empresas gigantescas, que trouxeram muito conteúdo muito bom, e a gente conseguiu conversar com essas pessoas por causa do podcast. Eu acho que se não tivesse podcast, muito provavelmente a gente não teria conversado com essas pessoas. Então eu acho que o impacto foi muito positivo e que é uma cultura que deveria se manter. Porque é algo que agrega muito pra EJ, muito mais do que apenas a valorização da marca, a questão da visualização. Eu acho que agrega em questão de cultura também, sabe? Falando da visibilidade da Adapt, por ter sido um dos primeiros no estado a ter o podcast, né? A gente ficou bem conhecido. Acho que o Lara aí tava com o celular pipocando, de gente mandando mensagem para saber como fazer o podcast, como que foi estruturar o podcast na EJ. E outras EJs também começaram o podcast por conta da nossa iniciativa também, e isso foi bem legal. Uma coisa legal é que, tipo, não tem regra pro Bent, né? Dessa questão do podcast. Porque tem gente que simplesmente chegava no WhatsApp falando como vocês gravam podcast? Vocês gravam usando o quê? Como que funciona o lançamento? Essas partes mais técnicas. Tem outras pessoas que, tipo, pediam algo mais objetivo, então eu mandava aquele documento que eu fiz, né, com os 10 passos, simplesmente mandava o documento e nem conversava muito com a pessoa. Mas teve uma que me marcou nessa questão de bench, que foi a Áurea, que é o nome da EJ deles, né, Áurea Soluções e Projetos, que eles simplesmente falaram, ei, vamos conversar no Meet? Então veio, sei lá, 5 participantes da EJ, né, com os vários cargos lá deles, e a gente ficou, sei lá, 1h30, 2 horas, simplesmente conversando sobre podcast. Então, não só como que faz, mas por que fazer, né? É aquela coisa muito que o Abraão fala, né? Por que eu tô fazendo isso, né? Não simplesmente você fazer um projeto, mas saber por que você quer fazer isso, por que você tá fazendo, aonde você quer chegar com isso. Então, eu acho que foi o bench que mais me marcou, né? Porque foi o único bench que eu fiz por conferência, né? Que eu me arrumei todinho, liguei a câmera, foi tudo bonitinho. Mas é isso. Você já notou que não só pro podcast, eu acho que o número de gente que veio procurar a gente aumentou bastante, seja pedindo ajuda com temas de diversidade, porque conheceu a gente lá em Mato Grosso.
Exato. E descobriu que a gente existe por causa do podcast, da visibilidade, aí veio pesquisar sobre nossos processos até fora do comercial, ou qualquer que seja outra coisa, assim, o número de, pelo menos uma vez assim por semana, alguém vem procurar a diretoria de Nubank. Eu já atendi gente de São Carlos, já atendi gente da região norte, gente de Viçosa, gente de Juiz de Fora, do Rio Grande do Sul. Assim, eu senti que a visibilidade da Adapt foi lá pra cima depois do podcast. E a gente foi até indicado por outras EJs, o nosso conteúdo foi indicado por outras EJs pra ser escutado, sabe? Porque eles escutaram, gostaram e falaram, pô, galera, aqui, escuta aqui, sabe? Vocês vão gostar também. Então a gente foi até indicado por outras EJs que gostaram do nosso conteúdo. Isso mostra com essa questão da visibilidade, sabe? Ela acontece de forma orgânica. Tanto que a gente não fez campanha de tráfego pago, sabe? Toda a campanha de marketing que a gente fez foi orgânico. E a gente fez um conteúdo de qualidade que as pessoas gostaram e elas mesmas divulgaram, sabe? Isso é muito importante. Vocês falaram de visibilidade e tal, né? E, tipo, esses dias eu tava gerenciando um projeto no Dev, e aí na reunião do cliente, o cliente falou comigo, falou, tô escutando um podcast de vocês lá, cara, muito da hora. E, tipo assim, o engraçado é que ele nem faz parte, assim, do movimento Empresa Júnior, ele é dono da empresa sênior já e tal, e tava lá escutando nosso podcast, tá ligado? Então, achei que nessa pauta aí de visibilidade, achei que deu bastante visibilidade positiva, assim, pra empresa. Mas é por isso que a gente faz cada cast sobre um tema, porque é esperado que as pessoas não escutem todos e é esperado que novas pessoas cheguem por um tema específico. Então, no podcast tem um negócio chamado cauda longa, né? E é uma pessoa que chegou no seu episódio 10 e vai ouvir seu episódio 1, 2, 3, e aí vai aumentando o número de downloads. Então, primeira semana de lançamento, normalmente a gente tem 20 downloads, 30 downloads. E aí, conforme o tempo vai indo, a gente chega em 50, 60, 70 e vai subindo. Então, tipo, essa temporada ela foi focada basicamente em apresentar a Adapt. Foram 11 podcasts, mas ela foi focada em basicamente apresentar a Adapt, apresentar o movimento Empresa Júnior e conectar a Adapt com os estudantes. Então, a gente tem cada cast servindo o seu devido propósito, vamos deixar assim, né? A gente chamou professores para participar, chamou psicólogos, chamou pessoas da área de TI, chamou pessoas de outras EJs, então, para acontecer essa divulgação também, essa interação. Falamos da própria Adapt, então, como que era a gestão da Adapt, como que os pós-juniores da Adapt estão no mercado de trabalho, por que a gente vende um site, tem basicamente um podcast inteiro da gente falando por que a pessoa deveria ter um site. E, tipo, faz parte. A gente não tá se restringindo a um único nicho, mas também a gente não tá querendo acertar todo mundo, porque não tem nem como, eu acho, você acertar todo mundo. Igual o Samuel falou. O cara de uma empresa sênior tava ouvindo um cast, provavelmente o cast que tava o Adeildo, e o universitário vai gostar do cast que tá um Oberlan, por exemplo. Então faz parte, acho que é assim mesmo que funciona. E assim, Kathleen, ela é a única pessoa daqui que participou de outro podcast, que não seja o nosso. BJcast. O BJ. E aí, você fala um pouquinho, Kathleen, o que você achou da gravação, o que você achou do pessoal, como que eles te acharam? O podcast, eles convidaram 2 EJs por conta do BJ Incubação, né? Aí foi uma EJ que estava no início do programa e outra que já tinha passado pelo programa e já tinha os resultados. Daí, como a gente estava bem adiantada, assim, no desenvolvimento do nosso projeto, daí eu fui convidada. E lá o podcast é 30 minutos, assim, é coisa bem rápida. Assim, estourando 30, mas é 15, por aí. E lá eu tava, no final eles perguntaram, e aí, gente, como é que foi? E a outra menina também que foi a convidada, nós duas respondemos que a gente tava, tipo, muito nervoso. Aí, de diferença pra de cá, eu não sei se é porque lá eu não conhecia ninguém e eu tava, assim, né, insegura, e quando eu gravei o podcast aqui, que foi com o Berlan, o Farmson, né, e vocês, eu já tava mais de boa, e também não sei se foi porque eu já tinha gravado um e tava pra se gravar outro, mas foram experiências totalmente diferentes, assim, e lá foi bem corrida, aqui a gente pode ir conversando, assim, bem rasgado mesmo, e lá eu tava com aquele medo, assim, meu Deus, se eu falar alguma coisa errada aqui, o Brasil inteiro vai ouvir, a BJ não sei o que lá, eu tava bem preocupada. Eu já tive esse medo de falar coisa errada, mas eu aprendi com o Hilário que a edição resolve tudo. Exatamente. Não, mas eu tô assim, será que eu tô falando coisa inteligente ou eu só tô rodando aqui e não tô respondendo nada? Eu tenho que entregar conteúdo. É, isso aí. Pois é.
Não, mas eu acho que no nervosismo é normal, porque, tipo assim, você não tá simplesmente conversando com seus amigos. Mesmo que você conheça as pessoas, né? Você tá sentando na frente do computador pra falar sobre um assunto exclusivo por determinado tempo. Outras pessoas vão ouvir essa conversa depois. Então, querendo ou não, tem que agregar alguma coisa. Mas é isso. Mas questão de pressão, acho que sempre tem. Por isso que a gente tenta bater um papo antes, né? Pra as pessoas ir relaxando. Mas a Abraão, ele pode falar bem mais que eu. É nítido. Quando chega, sei lá, em 1 hora de gravação, as pessoas são totalmente diferentes dos 10 primeiros minutos. Ah, com certeza, né? A galera aprende que você não tá no evento, você tá num bar conversando com amigos, né? Depois de 1 hora de gravação ali, eu acho que todo mundo já engatou, já pegou o fluxo de conversa, né? Apesar de que a espontaneidade não reina, né? Porque em quase todo podcast as pessoas eram estreantes nesse tipo de mídia. Inclusive eu, né? Você já tinha mais experiência, né, cara? Eu era estreante. Acaba que a gente segue um script de ordem de fala, né? Eu acho que o que acontece é que, tipo assim, a gente começa falando, meu Deus, como é que vai ser? E aí você vai conversando, depois você esquece que é um podcast, sabe? Você esquece que você tá gravando alguma coisa ali. Você só fala, vai respondendo as perguntas e vira, como o Abraão falou, um papo de bar. Que foi até a temática, né? Que a gente escolheu lá no começo. Eu acho que cada podcast, ele tem um intuito, cada podcast, ele tem um modo de ser apresentado, né? E eu acho que a gente escolheu esse modo aqui exatamente por, eu acho que ser o mais fácil da gente se acostumar com ele e conseguir trazer mais conteúdo. Porque a gente vai conversando, e essa conversa, acho que acaba sendo muito mais rica do que realmente uma entrevista, sabe? Que o tempo todo você tá nervoso, porque você tá respondendo pergunta. Aqui não, aqui a gente tá conversando, trocando ideia, e isso faz com que todo mundo se sinta bem pra conversar. Porque, por exemplo, eu fiz passei aquele questionário, né, pra saber o que... É porque, tipo, quando você faz um podcast numa empresa, você tem que fazer a empresa participar do seu podcast. Então, não é você sozinho que tá fazendo aquele negócio acontecer. Tem que as outras pessoas se disporem a participar. Então, a gente teve o Nicolas participando aqui, teve o Enzo. Não teve tantas pessoas assim porque tem toda aquela questão de gerenciamento de agenda, de gerenciamento de pautas também, né? Às vezes a pessoa simplesmente... Por exemplo, eu já chamei pessoas que recusaram porque elas acharam que eu não tinha nada pra agregar, por exemplo. Então, é algo que faz parte, mas sobre esse questionário, né, que o Paulo falou, que a gente é um papo de bar, teve muitos votos pro cast durar 30 minutos só também, igual o BJ. Mas o nosso dura, acho que o maior nosso é 1h20. Todas as gravações brutas são 2 horas, mas solta 1h20, 1h20, 1h10. Porque eu acho que meia hora não tem como você desenvolver um assunto muito bem com 4 pessoas. Cada um fala superficialmente sobre alguma coisinha, complementa o outro e pronto, acabou. Sei lá, eu tenho a impressão que o tempo mínimo de um podcast é 45 minutos, sabe? Antes disso é uma música muito longa. E não dá aquele tempo da galera realmente se desenvolver, sabe? E ter essa percepção de, eu não estou num podcast, eu estou conversando aqui com outras pessoas, trocando um bench, né, como a gente fala. Então eu acho que quanto mais tempo, melhor vai ficando a conversa. Você pode ver que ela vai sempre crescendo, assim. E outra coisa, a gente não é um Star Talk da vida em que o Neil e o amigo dele são de longa data, aí eles já conseguem manter um papo íntimo, fluido, espontâneo nos primeiros 2 minutos de conversa. Não, aqui a gente sempre convidava gente que talvez a gente nunca tinha conversado na vida, né? Então como é que você faz um cast de 30 minutos, onde 25 é reservado para quebra-gelo, e aí, quando é que o papo desenvolve? Né? Quando é que vocês criam proximidade ali? Então acho que o tempo, no final das contas, do AdaptCast ficou legal, ali girando em torno de 1 hora, com mínimo de 45, máximo de 1h20. Eu acho que isso entra na questão das dificuldades, né, de ter um podcast, porque como que você vai fazer pessoas que nunca conversaram na vida conversarem de uma maneira onde outras queiram escutar, né? Porque, por exemplo, quando você está dando uma palestra, é você dando a sua palestra, fazendo o seu, e é isso. Mas quando você está conversando com outras pessoas, né, discutindo um tema com outras pessoas, vocês se complementam, vocês se criticam, vocês vão montando aquela conversa, né, construindo aquela história. Mas como que isso fica interessante, né? Sendo que a gente nunca se viu pessoalmente, muitas vezes, e isso tem muita diferença, né? E a gente nunca se conversou. Às vezes eu trocava ideia com a pessoa, né, chamando pro podcast, mas era isso. Não conversei com ela sobre nada. A primeira vez que eu tava falando com ela na vida, que não seja um convite, né, era quando ela aparecia aqui. Então, uma das maiores dificuldades, né, é a gente fazer aquela pessoa se sentir confortável pra falar. E eu acho que isso melhorou bastante depois, acho que foi do Cast 4, que a gente fez com a Vitória e o Luiz,
que no final o Luiz, ele deu um feedback falando que seria interessante a gente explicar o que a gente espera das pessoas. Então, agora eu começo a fazer isso, né? Antes de gravar, eu passo a falar por que eu chamei aquela pessoa, né? Então, a gente vai falar de tal coisa. Te chamei porque é interessante que você fale sobre isso, aquilo. Porque você tira a pessoa com aquele mar de informação que ela tem, né? E você direciona, dá um norte falando, então, eu espero que você, durante essas 2 horas, fale sobre determinada coisa, porque você vai falar disso, fulano vai falar daquilo, Beltrano vai falar daquilo, envio a pauta para eles saberem qual que vai ser o começo, qual que vai ser o fim, mas eu não regro muito, então... A minha pauta é em tópicos e eu deixo livre pra vocês falarem o que vocês quiserem, porque eu não gosto de uma coisa engessada, onde tem que seguir a pauta minimamente pra formar um programa. Muitos programas eu monto a pauta, o programa é outra coisa depois que grava, e eu mudo a pauta pra Kathleen fazer o texto lá do Instagram. Então é você saber lidar com a situação também. Ô, Elora, cara, falando em saber lidar, em gerenciar a dificuldade, cara, como é que é ser o líder de um podcast? Como é que é planejar, escrever texto, definir roteiro, calendário? E aí, como é que foi sua experiência gerenciando esse projeto, cara? É estressante. Não, porque, não depende de mim só. Uhum. Por exemplo, eu quero fazer um cast de psicologia. Aí eu tô com o cast todo montado. Aí Paulo chega, hein, fulano da Eureka, vamos. Aí eu vou lá no cronograma e vamos lá, fulano da Eureka. Aí remonto os convidados. Aí chamo 2 psicólogas que eu tava querendo, aí nenhuma pode no dia. Aí eu tenho que arrumar outras 2. Então nesse monta, desmonta, você vai gastando um tempo com isso, né? E quando depende só de mim, fazer a pauta, fazer postagem, pensar num cronograma, pensar nos temas, eu considero um pouco simples porque eu mando pra vocês, né? Vocês só validam o rejeito, mas a estruturação eu faço, né? Agora, quando depende de outras pessoas pra acontecer, às vezes o pessoal desmarca em cima da hora, aí eu tenho que chamar o fulano que tava na reserva, aí se eu não tiver fulano que tava na reserva, vai isso mesmo. Então, é você saber lidar com o inesperado, né? E saber trabalhar com o que tem pra hoje. Porque, por exemplo, você quer marcar um cast com fulano e Beltrano, mas Beltrano só pode gravar um dia específico. E você vai ter que desdobrar toda a equipe pra fazer no dia que Beltrano pode. Vale a pena? Se vale a pena, beleza, a gente grava, mas... Porque você tá trabalhando com pessoas, né? E, não é uma obrigação delas estar aqui. Às vezes adiciona fuso horário ainda nessa dificuldade aí. Exatamente. Então é aquele negócio de, pode tal horário? Posso. Aí o fulano responde só de noite, aí ele não pode. Aí eu tenho que mandar no outro dia mensagem pro outro remarcando. Então eu acho que a questão que mais me deu trabalho, vamos dizer assim, foi questão de agenda, mano. Entendi, cara. E eu acho que 2 perguntas aqui que são pertinentes para talvez alguma outra EJ que ainda tenha dúvidas na hora de montar um podcast. Uma pergunta é, cara, você como gerente comercial, sobra tempo para você fazer as outras atividades do comercial ou você tem que se dedicar exclusivamente ao podcast? Essa é a primeira pergunta. E a segunda pergunta é, cara, já que é um trabalho estressante, assim, um trabalho que demanda esforço, você acha que no futuro, quem estiver na gerência desse projeto precisa de assessores? Precisa de mais gente na equipe? Depende do podcast, depende do dia. Tem dia que eu não consigo, porque eu tô fazendo reunião, tô montando ata, tô montando apresentação, tô indo atrás de contato que chegou no Instagram e tal. Mas outros dias é bem tranquilo, porque o podcast, pelo menos a vantagem dele, é que ele não funciona em horário comercial. Então eu posso fazer ele de noite, de manhã, de madrugada, quando dá tempo, igual Kathleen trabalha com Instagram, ela sabe o que é isso, né? Você faz quando dá as postagens. Então, se tivesse só eu e o Paulo, não sei se eu dava pra fazer. Mas como tem a Sara fazendo uma parte, né, desse serviço nosso, né? Então, eu acho que dá pra você equilibrar, mas conectando com a segunda pergunta que você fez, eu acho que 2 pessoas seria o ideal. Uma pessoa gerenciando, a outra assessorando, né? Isso, porque uma pessoa cuidaria da parte interna e a outra pessoa cuidaria da comunicação, das agendas, entendeu? Eu acho que isso aqui até ocorreu um pouco indiretamente aqui dentro da Adapt, no caso com a Kathleen, por conta de toda a parte do Instagram, do marketing, né?
Porque imagina se ele tivesse que também fazer toda a parte de marketing, a parte de comunicação, né? Então, pô, além de lançar o podcast, tem que postar as coisas no Instagram na hora, divulgar nos stories, realmente fazer toda a campanha ali pro lançamento do episódio. Então, se o Hilário tivesse que focar nisso também, realmente seria algo muito mais complicado. Mas eu e Kathleen fica tendo nossos surtos com as postagens também. Sempre. Agora tem outro Instagram ainda pra poder ficar administrando. Então. Cara, eu acho o trabalho de Eu tô lembrando do que a gente botou. Postou o cargo errado, foi. Postou o cargo errado da menina. Apaga! Nossa, cara. Eu acho o trabalho de vocês muito maneiro. Tanto que, se tudo der certo, agora no final do ano, quando acabar nossa gestão, eu quero dar um pulo no comercial, cara. Porque eu peguei gosto por fazer negociação, vender, gerar conteúdo e tal. Demorei até pra pegar gosto pela parte comercial, mas hoje em dia eu acho maneiro pra caramba. Cara, um comentário aqui, bicho, no auge da minha ignorância, como eu nunca editei vídeo nenhum, eu achava assim que, tá, gravamos aqui. Agora é 3 meses pro Hilário conseguir editar aqui, cara. Sabe, eu achava que era um trabalho tipo de cinema, entendeu? Eu vejo você como um sonografista de Hollywood. E aí é isso aí, cara. Eu pensava que, tipo, terminamos de gravar aqui, 3 meses pra edição ficar pronta. Aí, tipo, terminou o primeiro episódio, deu ali 2 semanas, nem 2 semanas, deu 1 semana, você postou lá a versão editada no Telegram. Eu, caramba, o cara é o mágico? O que tá acontecendo? Essa porra tem 1 hora a menos? Como assim? Ô, louco, pô. Nossa senhora. Mano, então, é porque... como que é editar o áudio, mano? Dá um parecer mesmo pra galera técnico mesmo, o que você usa de tipo de ferramenta, um resumo aí das suas habilidades. Mano, então, a gente grava a gravação, a gente faz o geral, né, pelo OBS, então grava as vozes de todo mundo que tá na chamada, e a gente trabalha também com o Audacity, que grava o áudio individual de cada um. Por quê? Caso o fulano caia, caso a internet caia, caso a internet picote, caso tenha barulho na casa de alguém e interfira no áudio, eu tenho os áudios individuais para salvar quem estiver falando naquele momento, né? Porque senão eu tenho que... É um assunto conectado no outro, né? Às vezes, se eu cortar isso daqui, eu tenho que cortar uns 2, 3 minutos do que veio depois, né? Porque não faz mais sentido, que se conectou ali. É por isso que quando eu tô gravando com o pessoal também, eu falo, gente, tenta falar uns negócios mais desacoplado possível. Não me mete como fulano falou antes... que é o que a galera mais fazia, os convidados faziam isso o tempo todo, e eu ficava pensando aqui, é porque... Aí imagina se não tem o que a pessoa falou. Mas aí como é que você vai ser mal educado com o convidado, falando, não, fala de novo, não tá bom. Se eu cortei o que a pessoa falou, porque tipo assim, o que você falou aqui não quer dizer que vai estar no final, né? Porque nossos brutos são de 2 horas, se solta 1h20, 40 minutos vai embora. E aí se você me manda como fulano falou no início... Se não tiver o início, o que eu faço com o que você falou daqui pra frente? Às vezes funciona, às vezes não. Da imaginação. É porque, tipo, tem podcast que eles conectam com vinheta, né? Então, tipo, eles fazem em blocos, então a cada novo bloco tem uma vinhetinha, tem alguma coisa do tipo, pra você realmente não precisar manter isso tudo numa linha cronológica. Só que aí é modelos de edição, né? Eu não faço assim. Aí cada escolha uma pedra. Mas a questão técnica, eu pego o áudio, né? Que o pessoal me manda, eu edito no Audition, mas antes de editar no Audition, eu jogo no Levelator, que ele nivela as vozes, então ele consegue deixar essas vozes com uma onda sonora padrão, né? Ele consegue nivelar essas vozes, então ele aumenta também, caso a pessoa fale muito baixinho. Tem que ter um bom senso, né? Porque se ele aumenta a sua voz, ele também aumenta o seu ruído. Então, é uma faca de 2 gumes, mas quando eu tô editando, eu edito no Audition, né? E aí, edição como que funciona? Eu decupar cortar todo o áudio da pessoa e formar um novo áudio, ou seja, tirar palavras repetidas, tirar palavras gaguejadas, tirar trechos que a pessoa falou de novo, tirar a respiração. Eu gosto de tirar a respiração, então tem gente que não tira. Eu me dá agonia quando eu tô escutando, mas eu tiro o silêncio, tem gente que fala muito assim, aí todo esse... presente. Eu tiro, né? Rinite tá sempre lá. Rinite tá sempre presente lá. Eu converso assim, pensando, caramba, eu tenho que respirar menos. Então, mas aí... trabalho pro Hilário. Eu tenho que segurar minha respiração aqui 1h30.
Mas aí no cast eu deixo bonitinho porque me dá agonia, mas tipo, não é nada, não é uma exigência, né? Então assim, eu penso que nos casts que eu edito, a pessoa não precisa botar em 2 vezes porque eu já deixo um negócio tão rápido, um negócio tão dinâmico, que a pessoa não precisa adiantar. Mas questão de tempo, mano, um cast de 2 horas de bruto, eu gasto umas 12 horas brincando. 12 horas no computador, virado pra tela no teclado. Não Nossa, é tipo, não tem pra ir no banheiro. Isso de tempo de trabalho é uns 4 dias, assim. Pra mais. 12 horas. Dá aí pra mais. E é 12 horas deu com áudio, né? Botando trilha, recortando, nivelando. Aí, tipo, eu não conto a hora que eu vou em YouTube pegar música, a hora que eu vou, sei lá, baixar um áudio novo, né? Porque o geral tá ruim, aí eu vou pegar o individual, entendeu? Eu não conto isso, eu conto só o trabalho mesmo. Aí dá 12 horas, 12, 15 horas, dependendo do meu dia também, né? Porque tem isso. Não é todo dia que você tá com muito saco pra fazer aquilo. Eu já tive algumas experiências com conteúdo da Adapt, coisas da faculdade, de ter que ficar editando o vídeo, né? E voz, pessoa, música e tal. Você não enjoa de ter que ficar editando isso, não? Tipo assim, toda vez você tem que ficar escutando a pessoa um monte de vezes pra poder cortar, porque quando eu tô editando, às vezes é só música e eu já não aguento mais ouvir a música de tanto que eu tô editando o vídeo. É o óculos do ofício de quem mexe com edição de áudio, né? Eu fico assim, meu Deus, se eu tô morrendo aqui com 3 minutos de música, o Hilário que tem que editar esse negócio, eu ia surtar. Não, o Hilário deve se lembrar exatamente da voz de cada um, sabe? Que ele editou, assim, porque ele tem que literalmente escutar a mesma pessoa ali, umas 1000 vezes. Quando você tá editando muito tempo, né, você já sabe, você vê pela onda onde que a pessoa gaguejou, onde a pessoa respirou, isso você já corta. Você já sabe pelo formato da onda, mas eu escuto acho que umas 4, 5 vezes cada fala que alguém disse no podcast. Nossa senhora, cara. Ô, Hilário, a gente da diretoria, a gente tem sempre uma preocupação desde quando a gente entra no nosso cargo, que é como é que a gente vai transmitir conhecimento depois que a gente sair. Isso é instantâneo, dependendo se você tá no primeiro dia ou se você tá no último, sabe? E a gente sabe que é você que tá responsável pelo podcast, sabe? Então, como é que você pensa em transmitir o conhecimento exatamente dessa parte técnica, que a gente sabe que é a mais difícil, pra dentro da EJ, sabe? Pra que tenha outras pessoas que possam fazer o seu trabalho, sabe? Pra o futuro da EJ. Mano, eu já pensei nisso. Porque esse não é o meu primeiro podcast, então tem sempre esse gargalo de edição. Todo podcast tem esse gargalo de edição. Por isso que pessoas lançam brutos por aí. Esses MesaCast, por exemplo, né? O Poucas, o Flow, o Podpah. Eu acho que eles não fazem edição. Eles lançam o que tem lá, tanto até porque que eles gravam, né? Já que você tá gravando, você vai ter que editar 2 coisas. Vai ter que editar o áudio e vai ter que editar o vídeo. Então eu acho que eles lançam um bruto. E é bem mais fácil você pegar um bruto de uma conversa e lançar. Entendeu? Então, assim, gargalo de podcast sempre foi edição. Eu pago alguém pra editar, eu aprendo a editar. E, tipo, é igual você... Acho que é igual qualquer outro trabalho, até porque tem pessoas que trabalham com isso. Você tem que aprender fazendo. Então, é você pegar um áudio e aí você edita e aí você ouve. E aí você colhe feedback do pessoal e tal. Se botar na minha conta, eu tenho mais de 100 programas editados que eu editei. Então, isso já me dá uma segurança que eu posso Fiquei 2 anos sem editar podcast antes do da Adapt, mas eu sabia mais ou menos como que o ritmo, que você tem que ter timing de edição também, né? Você não pode simplesmente sair cortando tudo, você tem que deixar ritmo da pessoa, enfim, todos esses pormenores. Não acho que a pessoa tem que fazer algum curso, ela simplesmente tem que pegar um bruto. Não precisa ser um bruto de 2 horas, que Deus me livre você começar com um bruto de 2 horas. Mas você pode pegar um negócio de 10 minutos. Tá, vou pegar 10 minutos aqui. Deixa eu ver. Enquanto que eu transformo isso? Porque também tem isso, né? Edição não é você simplesmente cortar o silêncio, cortar a gagueira e deixar tudo que a pessoa falou durante o cast. Às vezes a pessoa se repete bastante. Então, ela fala uma coisa no início do programa, fala uma coisa no meio, fala uma coisa no final. Se eu cortar 2 dessas coisas, o ouvinte não vai perder nada. Então tem essa questão de também você minimizar ao máximo, né? Eu edito pensando em mim, né? Então, quem edita vídeo, vê muito vídeo. Quem edita foto, vê muita foto editada. Quem edita podcast, ouve muito podcast. Então, eu penso em mim. Como que é o podcast que eu gosto de ouvir? Se a pessoa tiver uma visão de podcast diferente da minha, eu não tenho nenhum problema com isso. Entendeu? Mas eu acho que, no final, tem interesse, né? Eu não vou obrigar ninguém a editar podcast da Adapt. Eu posso falar assim, gente, olha só, mandando a real, né? Eu vou ficar na EJ por mais 1 ano. Se não tiver ninguém pra editar, o que vocês vão fazer?
entendeu? Então, depende muito dos membros, se os membros vão ter interesse de continuar o projeto, se vão querer pagar alguém para fazer. Isso daí é discutível, mas eu acho que quando você está trabalhando com algo com um projeto que tem tantas etapas, né? Montar pauta, montar cronograma, chamar convidado, gravar, editar, lançar, tem que ter pessoas dispostas para fazer todos esses passos, porque senão a engrenagem não funciona, né? E quando alguém faz algo obrigado, vocês sabem bem mais que eu, não fica um negócio bom, né? Ainda mais para outra pessoa consumir. Oi, Lari. Seu trampo aí, você falou que tem mais de 100 podcasts editados e tal. Em algum desses 100, alguém chegou pra você e falou assim, Lário, muito legal o seu trabalho, bacana mesmo, cara, você fez uma edição aí que foi ok, mas eu não gostei, tá ligado? Tipo assim, não gostei da minha voz, ou sei lá, qualquer coisa assim, sabe? Você teve que meio que fazer uma reedição, ou sei lá, um retrabalho aí. Eu já tive que reeditar trecho. Porque assim, sempre que eu edito o podcast, eu boto pra aprovação, né? Todo mundo tem o direito de opinar e falar, gostei disso, não gostei de aquilo, não gostei que você cortou tal parte, queria ter deixado, não sei. Eu já tive que reinserir trechos. Fulano falou que, o próprio no Adapt, teve um trecho lá do Aldeído, que o Aldeído falou, eu fiz não sei qual projeto segunda-feira, sei lá. Aí Abraão falou, não faz sentido você deixar segunda-feira porque, enfim, né, cronologia em podcast não existe. Aí eu fui e cortei, mas passou na minha edição, entendeu? Eu deixei. Então, nessa questão de adicionar, remover, editar de novo determinado trecho, eu já fiz bastante. Mas agora reclamar de voz, não, porque não depende de mim, né, a voz, né? Eu melhoro a voz, mas a voz vai pegar de acordo com do jeito que você gravou ela, né? Então, se o seu microfone é zoado, se sua internet é zoada, se o seu ambiente é zoado, a voz, infelizmente, vai ficar meio capenga, né? Só que é um negócio, em podcast, é um negócio que você precisa ter Você tem que acostumar que a voz não vai estar boa sempre. É uma coisa que demora, você como editor, né? Você como editor, você sempre quer ter a sua voz bonitinha, do melhor jeito possível. Mas às vezes não vai ter. E aí, você vai cortar um convidado só porque a voz dele tá mais ou menos? De voz ruim, no cast de diversidade, a voz do Luiz tava meio ruim, mas ele participou e agregou bastante no podcast. Ruim pra mim, tá? Não tô falando que no produto final ficou ruim, porque, enfim, eu como editor falando. Mas ficou um produto bom, entendeu? Mas é aquilo, não depende muito de mim. Como profissional, assim, tu já pensou em chegar assim e falar, cara, eu acho que isso é uma coisa bacana de eu seguir pra minha vida. Talvez eu devesse gravar outros podcasts, ou sei lá, dar consultoria pra galera de como fazer um conteúdo audiovisual bacana. Já pensou nessa parada? Não, como profissional mesmo, assim. Que eu acho que você já era, mas, tipo, pra ganhar grana, tá ligado? Mano, eu nunca recebi pra editar. Nunca tá na hora já então, hein? Nunca corri atrás. Botar uma candidatura numa produtora lá. Essas produtoras aqui. A gente já tá te pagando, Hilário. Estúdio 42, falar os vídeos do Átila, cadê? Verdade aí, ó. Falar que, assim, né, que o Hilário falou bem assim, que não precisa comprar curso, a não ser que seja gravado pelo Hilário. Se uma vez o Hilário resolver criar um conteúdo aí, então vocês comprem, tá ligado? É porque, assim, eu já editei cast onde eu não... Ajudando amigo e tal, né? Uns colegas meus criaram um podcast, né? Então eles me pediram pra editar. E, tipo, tem que ter um tempo livre, então você não pode sair pegando vamos que dá, mas... Eu peguei e, tipo, eu não curto muito editar quando eu não gosto do tema. Eu não curto muito editar quando eu não participo das coisas. Eu sinto, não tô falando que eu edito nas coxas, né, pelo amor de Deus, mas eu sinto que eu não tenho aquela vontade de editar, sendo que eu não gosto do tema que tá sendo gravado, não tem, meio que torna uma obrigação, entende? Uhum. Você não faz aquilo com gosto, sabe? Você não faz aquilo ali com a vontade que você teria se você estivesse falando, cara, que tema foda, sabe? Deixa eu continuar escutando isso aqui. Entendeu? Aí eu acho que é por isso que eu nunca peguei trabalho com isso, porque quando você tá num trabalho, você tem que fazer o briefing, né? E aí eu considero como um hobby mesmo. É tipo o pessoal que faz jardinagem, não tem? Você quer trabalhar com jardinagem? Não, só quero cuidar das minhas plantas aqui. Ô Hilário, eu tenho um exemplo perfeito pra isso, que sou eu. A galera acha que eu sou meio burro por não trabalhar com desenvolvimento, com programação, ou uma área de uma tecnologia. A galera acha? Eu nunca achei isso não, pai. Eu sempre senti que você é apaixonado pelo comercial, só isso. Não, é exatamente isso, sabe? E, por exemplo, eu não consigo trabalhar com desenvolvimento. Eu amo programar, eu programo toda semana, basicamente. Só que eu gosto de fazer isso por hobby. Eu não me vejo recebendo pra programar.
Porque eu programo porque eu realmente gosto de programar, eu gosto de ter problemas com programação, ter uns bugs bizarros que você não sabe onde é que você encontra e você tem que correr atrás deles, mas não é isso que eu quero receber, sabe? Então, o que eu trabalho hoje é com marketing mesmo, e principalmente com a parte de B2B. Então, eu entendo o que o Hilário fala, porque ele não vê isso aqui como um trabalho. Ele vê realmente qual é o que ele gosta de fazer, sabe? E ele faz porque realmente ele quer. Eu também, cara, eu tenho um hobby muito massa, tá? Que é o dormir. Rapaz, eu não me vejo recebendo pra dormir, sinceramente. Mas se tivesse alguém disposto a me pagar pra dormir, eu aceitava, viu? Sabia que existe essa profissão? Cara, Se chama testador de colchão. Deve ter sim. Dormir é o único hobby que eu transformaria em trabalho, tá ligado? Achei engraçado que no decorrer do podcast, normalmente o Hilário que fica entrevistando a gente, né? E agora que a gente tá. Antes era de frente com o Hilário, agora é Hilário de frente com os convidados. O jogo virou, não é mesmo, Hilário? Vai ser o sabatinado, pô. É, só observando essa sabatina aí. Ai, ai. Hein, olha só. Indo pro final do programa. Não, indo pro final do programa que não tem. E escutar tem mais a pouquinho. Cat. Ô, Cat, você tem que falar mais mesmo, hein? Não, o Cat tá mexendo no celular, Tá cara. mexendo no celular? Olha Pra que tirar graça. foto, ela tá sempre aí. Pra tirar foto. Mas, tá? gente, é foto, eu tirei vocês. Olha só que Não, mas olha aqui, eu não vou jogar não porque foi eu que pedi, tá? Ah lá. Vou tirar. Tá vendo, gente? Só me Eu julga. Ela fazer sei os que vocês bumerangue. estão fazendo um trabalho de marketing de vocês, mas isso não me impede de gastar. Verdade. Gente, olha só, saindo dessa entrevista que vocês transformaram esse programa, eu quero saber se vocês têm algum episódio favorito nesses 11 que a gente já gravou, qual episódio marcou vocês, por que marcou vocês, se vocês têm algum convidado que, pô, nem sabia que essa profissão desse cara existia e eu gosto, ou tipo, simplesmente gostei do convidado, né, gostei do que ele falou. Como que vocês estão nessa questão, né, de favoritismo? Ah, o que eu gostei foi que eu participei. Ah, claro. O que eu mais gostei foi que eu participei, contando pela experiência, e porque não era pra falar assim somente da Adapt, era pra falar de outra experiência que eu tive, que nem no CA. Falei da experiência um pouco de como foi quando eu saí de casa e como mudou, né, a Kathleen lá de 2015 pra Kathleen agora de 2021. E foi legal a dinâmica ali com os professores, vendo eles, na verdade, não tão assim como professores, mas como a galera, um dos convidados que estava ali junto comigo, e foi bacana. Mas eu gostei muito também aquele que porque você deve ter um site, e o Nicão... Foi esse que o Nicolas estava, né? Foi. Foi isso, falava eu não sobre- participei. Alguém sente muita amargura no coração por causa disso, O né, Abraão? Nicão defendeu bem ali o front-end, falou ali sobre os botões, o famoso pintor de botões, aí eu gostei bastante desse também. Ah, eu, como participei de quase todos, eu tenho uma série de favoritos, na verdade 3. São eles o que a gente falou sobre psicologia, né, o último, com a galera lá da Eureka e da Apps. E tem também o que a Cat participou, né, ali com o Oberlan e o Faimson, que eu achei muito bacana. E o episódio 3, né, que o Adeildo apareceu aí. Ele falou coisas sobre a empresa, que é o trabalho que eu não sabia, né, então deu para eu ter muitos insights, assim, sobre como viver na WeDev, como trabalhar, e coisas também que a gente não sabe que existe numa empresa sênior, né, aqui do nosso nível de empresa júnior. Então esses 3, não necessariamente nessa ordem, foram os que eu mais gostei. Inclusive, anotei todas as recomendações de livro da galera da psicologia do episódio passado. Cara, eu como puxa-saco desse podcast como sou, eu realmente gostei, acho que de todos. Ah, pronto. Não, calma, eu vou dizer meus favoritos. Mas você não olha um episódio e fala, esse episódio foi... Não existe isso, sabe? Você escuta todos e você aprende muito com todos. Mas assim, eu acho que eu tenho 3 igual a Abraão também. Eu acho que o primeiro... que é o de por que tem um site, sabe? Que eu tava conversando ali com o Nicolas, com você e com o Enzo. E foi um papo muito de amigos que querem programar ali, que programam, que fazem ciência da computação e que se divertem, sabe? Então foi um papo muito gostoso de ter. Inclusive tem que botar os treininhos pra ouvir esse cast, né? Com certeza, isso é muito verdade. O segundo é o do Luan, que mostra como é o futuro de alguém que tá aqui na Adapt, sabe? Como pode ser o futuro de alguém que tá aqui na Adapt, porque muitas pessoas criticam o MEG, criticam o que a gente faz, e aí a gente prova pra eles o porquê que a gente faz isso aqui com o nosso trabalho, com o nosso esforço e principalmente com nossas conquistas, sabe? E eu acho que o meu terceiro é realmente o que o Abraão falou ali também, com o Adeildo, que ele mostra uma visão empresarial muito diferente do que a gente tem, sabe? Porque muitas vezes a gente romantiza muito o empreendedorismo e a gente não vê como ele é realmente na prática, sabe? Que é muito esforço, muita luta, muita dedicação, muito trabalho, principalmente, muito estresse.
muitos problemas que você tem que resolver todos os dias e que se você não resolver eles, a sua empresa pode deixar de existir amanhã. E principalmente vindo de um CEO, é muito importante você escutar realmente a verdade, sabe? Você escutar ela e falar, tá, eu tenho a verdade agora, o que eu vou fazer com ela? Então eu tenho esses 3, assim, que eu escutei eles de cabo a rabo e que são muito, muito bons e recomendo, galera, esses 3 episódios. Recomendo todos, mas esses 3 episódios são os que eu mais recomendo, assim. Isso que o Paulo falou é verdade, todos são muito bons, assim, mas na época, assim, o que mais me marcou sobre a área de desenvolvimento e tal foi esse que vocês citaram, né, do Adeildo. Na época eu era ainda trainee da Adapt, então eu meio que estava ingressando nessa vida aí de desenvolvedor, entrando na área de tecnologia, e aquele podcast, assim, foi muito bacana, assim, para eu saber, para eu conhecer como é que funcionam muitas coisas, assim, da área que eu quero atuar no futuro, entendeu? Teve outros também que foram muito bacanas, assim, que eu escutei, que foi do Movimento Empresa Júnior, que também foi mais ou menos na época ali, que nem eu falei, né, tava sendo trainee da Adapt e tal, e prestes a entrar no setor de tecnologia, mas eu também era um ingressante iniciante no Movimento Empresa Júnior. Então, esses 2 podcasts, assim, foi muito importantes pro meu aprendizado, tanto na minha vida como ingressante ali do Movimento Empresa Júnior, ingressante do MEG, como também profissionalmente falando, né? Teve gente que se matriculou no PS por causa do podcast. Né? Tipo, é aquele lance da visibilidade que a gente tinha falado, né, cara? Acaba que a galera se ingressa na empresa muito por conta dessas coisas que a gente faz, assim. Isso é muito da hora. E falando dos meus favoritos, eu acho que o meu top 3 favoritos é o de saúde mental, né? Que é um assunto que eu gosto bastante. Acho que rendeu bastante por causa da Eureka. O da faculdade, que Kathleen mencionou também. Nunca falei com nenhum professor com esse nível de intimidade. Acho que foi por isso que eu escolhi também Oberlin e Faimson, porque eles são muito abertos nesse sentido. E também eu gostei bastante do diversidade que a gente fez, que foi, acho que a única pauta social que a gente abordou aqui. Queria muito abordar essa pauta, chamei a Ariane, chamei o Luiz, chamei o Marcelo pra gente conversar um pouquinho sobre isso, porque a gente entende o meio que a gente está inserido, então é até um ponto que o próprio Movimento Empresa Júnior está tentando melhorar, né? A questão da pluralidade, diversidade, e eu achei não é um dos nossos podcasts mais ouvidos, eu tinha plena noção que não seria, mas eu acho que ele precisava existir, né? Porque a gente sabe que a gente é escutado por maioria homem, a gente sabe que a maioria é branco, porque, enfim, né, computação e engenharia. Então, era uma pauta interessante pra gente conversar sobre. E, tipo, posicionamento, né? Não se posicionar só no mês, né? Tudo que você faz em marketing de conteúdo precisa ter esse lastro, né? Esse longo prazo. Igual agora, a gente tá fazendo o processo feminino, mas a gente tem um cast de pós-júniors no mercado de trabalho com uma mulher falando da experiência dela. Então, a gente pode conectar isso com o processo feminino, entendeu? Então não fica tipo, estamos fazendo um processo feminino, mas não temos nenhum conteúdo com uma mulher falando, entendeu? Então eu acho que fazer esse lastro, ele é muito importante na produção de conteúdo. E esses são os meus 3 favoritos, né? Hilário. Oi. Eu vou falar uma coisa que eu sempre falo pra Cat. Não é importante, é obrigatório. Principalmente dar a visibilidade que o movimento precisa. Porque poderia muito bem a gente só trazer as pautas aqui relacionadas à computação, relacionado à ciência da computação, à faculdade, enfim. Só que você não quis ficar nesse campo, a Adapt não quis ficar nesse campo, sabe? Porque a gente tem a necessidade, e é muito mais do que importante a gente poder falar sobre diversas outras coisas, sabe? Desde saúde mental até a questão da pluralidade, sabe? A gente tem que dar voz para essas pessoas, principalmente em um podcast com a gente aqui, que a gente sabe que tem uma galera muito boa aí, que faz parte das minorias, e que eles merecem ser ouvidos, eles merecem ter um espaço aqui dentro do podcast também, para poder falar, para poder se expressar, para poder contar suas experiências, sabe? Para que outras pessoas se identifiquem com aquilo e falam, caraca, eu também passei por isso. Até olhando para o nosso curso, né, que a gente tem uma certa dificuldade, até porque a gente abriu hoje um processo seletivo só para mulheres, por conta dessa dificuldade de agaranhar o público feminino, porque na área de computação já é escassa, né? E também pensando no movimento Empresa Júnior, que para os próximos 3 anos, a gente participou do Enem agora, e um dos grandes temas assim centrais, e até meta, né, para os próximos anos, é tornar o movimento mais plural mesmo. Então, o AdaptCast trazer esse conteúdo para dentro do nosso mundo, né, que é o da computação, é muito importante não só
pro curso nosso, né? Como também pro movimento como um todo, entendeu? Tomara, tipo, torço pra outras empresas júniores terem ouvido, e aí nessa pegada de, tipo, a gente precisa abrir um podcast, né? A galera ter ideia de colocar essas pautas também dentro, e discutir dentro da empresa júnior. Acho isso muito importante. Vocês viram que momento mágico que a gente está vivendo? Pensa só, a partir do momento em que a BJ coloca pluralidade e diversidade como pilar do próximo triênio do planejamento estratégico da rede, basicamente o que ela está falando para a gente é: oi, se você é uma pessoa que não acha que o mundo tem que ser mais plural, mais diverso, que você tem que dar voz para as minorias, o MEG não é para você não é bem-vindo aqui. A BJ praticamente separou o joio do trigo. E a gente vê isso na prática, né, Abraão? Tanto que a gente viu até os comentários quando a gente abriu o processo seletivo para as mulheres. E a gente sabe que a gente não vai passar um candidato no processo seletivo, sabe? Que a gente não vê que ele não se identifica com essa parte da pluralidade que a gente sabe que é muito importante. Tanto que isso vai se tornar uma das metas, né, do MEG, de ter pessoas diversas dentro da EJ. E é por isso que a gente batalha tanto, sabe? Para ter essas pessoas diversas, porque a gente sabe, Kathleen, se ela até quiser falar sobre uma palestra que ela teve no EDL, explicando por que equipes diversas são muito superiores a uma equipe totalmente homogênea, exato. Já é consenso científico que empreendedorismo e progressismo andam juntos, né? Exato. Não tem como você crescer sem ser progressista. Sobre equipes diversas, a gente percebe isso também na faculdade, né? Quando a gente vai fazer algum trabalho, qualquer outro trabalho assim, se a gente tem pessoas até só de cursos diferentes, as ideias já são diferentes, as pessoas têm visões diferentes. E isso é importante, e não é só, falando do processo seletivo das meninas, não é só porque tem que ter menina para poder ficar diverso, mas é porque só dessa questão de ter homens e mulheres no mesmo ambiente, assim, já faz as coisas do ambiente de trabalho ali ficar diferentes, porque ter a diversidade ali melhora em tudo, até pro convívio das pessoas ali, no seu próprio crescimento, porque você acaba conhecendo outras coisas, então é muito importante. Esse choque de cultura é algo, assim, fundamental, sabe? Que isso faz você abrir a sua cabeça e falar, caraca, tem outras pessoas que, por exemplo, questão de religião, questão de cor, tudo, sabe? Existem diversas pessoas diferentes de você. Não é porque você é assim que todo mundo tem que ser igual a você. Então, quando você trabalha, principalmente, vamos supor, a gente tem um projeto aqui que a gente tem que fazer e o nosso grupo tem várias pessoas diferentes. Ou seja, são vários olhares diferentes para uma mesma coisa, sabe? Porque a gente tem visões diferentes de uma mesma coisa. E essa discussão que faz com que um projeto seja muito melhor do que outro. É exatamente essa capacidade de pessoas diferentes olharem para a mesma coisa e ter uma resposta diferente daquilo. É uma frase que me marcou muito no podcast de diversidade, que o Marcelo falou. Se você não torna diversidade um ponto decisório, ela não acontece. Porque sempre vai ter, mas a gente precisa bater meta de não sei o que lá. Aí o Luiz, ele até completou o Marcelo falando que, se pós-júnior gosta tanto de bater meta, bota meta de diversidade para ele bater. Bota assim, até final do ano, eu quero que sua EJ com 30% de mulher. Senão você não vai bater essa meta. Entendeu? É meio que a Brasil Júnior tá fazendo, né? Com esse novo PE deles, né? O PE da rede para os próximos 3 anos, é incentivar, não é uma meta igual de autocrescimento, enfim, não acho que precise ser, mas eles estão ativamente querendo, né? Incentivando que as EJs busquem esse caminho, né? Então, só quero dizer que a Adapt tem ações de pluralidade antes de ser modinha, hein? A gente lança moda, rapaz. A gente lança moda. E digo mais, se a Kathleen não fosse nossa presidente no ano de 2021, nós não teríamos batido as metas. É sobre isso. Porque a Kathleen é muito braba, velho, não dá. Gente, olha só, para encerrar esse programa, já que a gente tá falando de futuro, né? Eu queria saber o que cada um de vocês espera para a próxima temporada do AdaptCast. Seja de convidado, seja de temática, seja de a própria segunda temporada, né? Eu espero que ela tenha mais episódios, ou eu gosto de ela ter 12. Como que vocês veem esse projeto, já que vocês não vão ser a diretoria que vai estar aqui no próximo ano, né?
Eu acho que, como esse ano foi mais de apresentação da Adapt, do Movimento Empresa Júnior, eu acredito que na próxima temporada será mais falando, por exemplo, como foi o ano de 2021 da Adapt, passando por esse, assim, né? 2020 a gente estava na pandemia, foi início da pandemia, 2021 a gente está caminhando aí para as coisas voltarem ao presencial, como que foi lidar com isso, essas mudanças entre no início do ano. Estava caminhando para vai ficar tudo bem, galera. Meio do ano, surto de variante, que vai arrumar. Falar também sobre como funcionam alguns processos na Adapt, alguns outros setores, como o marketing. Foi falado um pouco do Dev, né, nessa temporada. Falar sobre outros, da vice-presidência, da presidência também, como ela funciona. Nesse novo processo seletivo, o Paulo até dividiu alguns cargos novos aí no marketing. Então, talvez seria interessante trazer eles e falar, acredito, sobre o pé da rede, o impacto que ele está tendo dentro da Adapt. Uma galera aí que está na Adapt e está trabalhando, o ano que vem pode ser que eles não estejam na Adapt e eles sejam os próximos convidados para contar como está o mercado sênior aí. Eu acho que vai ser nessa vibe aí e que seria interessante trazer. Eu acho que uma coisa que eu já desejei para esse podcast aqui seriam uma versão assistível, né? Tipo no YouTube, não só áudio, mas com a nossa carinha aparecendo lá também. E outra coisa, eu ainda sonho com a gente conseguir gravar pelo menos um episódio no ao vivo. Fazer pelo menos um MesaCast. Exato. Aqui. É o que eu quero também. Aqui, nem que seja talvez na imersão, o primeiro role, não sei, alguma coisa assim. Eu acho que o que deveria ter são mais episódios, até porque a gente começou esse podcast quase na metade do ano. Então, se a gente começasse já em janeiro, a gente conseguiria trazer 24 episódios, por exemplo, 2 por mês, sabe? Que é o que a gente faz. Então, eu espero mais episódios com mais temas diversos ainda, mais temas que a gente fala. Tá, isso aqui não tem nada a ver com a nossa realidade, só que quando você escuta, você fala, caraca, isso aqui tem muito a ver com a minha realidade, sabe? Mais aqueles episódios que fazem realmente abrir a cabeça com temas diversos, pessoas diversas e trazer mais pessoas de fora, trazer a nova diretoria, os novos membros, porque cada um vai ter uma visão diferente sobre um assunto. Então, trazer aí uma porrada de assuntos novos que vão agregar muito pro AdaptCast. Você como ouvinte, Samuel, o que você espera? Cara, o que eu espero foi mais ou menos o que a galera falou, assim, temas diversos. Talvez, assim, uma coisa legal, que talvez a gente devesse tentar, pelo menos uma pessoa, assim, quem sabe a gente não trazer alguém mais popular, talvez em outros lugares, tá ligado? Na mídia, tipo, sei lá, eu vou chutar um exemplo muito acima aqui, a gente trazer o Felipe Deschamps. O bagulho eu convidei, tô esperando a Samuca resposta dele até convidou, hoje. Abraão convidou. Convidou, mano? Da hora. Tipo, mas assim, é um cara que, por exemplo, ele tá na internet e, tipo, ele tem uma quantidade de inscritos muito grande, talvez ele tenha uma agenda apertadona, então, sei lá, tentar alguém que seja conhecido até pra nossa empresa júnior conseguir ganhar ouvintes diversos, assim, uma galera que, tipo, não conhecia a gente, começar a conhecer por meio desses caras, assim, talvez seria legal tentar, pelo menos, alguém. Outra coisa que eu acho interessante em podcasts, assim, e pelo menos é o que me atrai em grande parte, são cortes, cara. Eu escuto muito corte de podcast. Talvez se o AdaptCast tivesse uns cortes específicos, talvez um cara fala uma coisa muito da hora, assim, um episódio, entendeu? E que provavelmente, talvez o Hilário ou o Abraão tenha tido esse sentimento de tipo, mano, a galera precisa ouvir isso daqui, cara. E aí, às vezes, se tiver um cortezinho lá que você publica ou no Instagram ou no YouTube, seria muito, muito legal, assim, até pra garanhar mais gente também. Eu entendo que também o Hilário tá nessa vibe do podcast aí, editando, e ele tá meio solo aí também, né? A galera do marketing ajuda ele, mas a parte do podcast acaba ficando muito com ele, assim. Mas talvez, quem sabe, a gente não traz aí um assessor de cortes do AdaptCast no próximo PF, algo assim, tá ligado? Mano, sobre a questão do convidado, eu acho que eu já até conversei um pouquinho com o Abraão sobre isso, mas eu acho que a gente primeiro tem que fazer o nosso antes de chamar alguém grande. Porque conversa muito com a questão da cauda longa que eu comentei, que tipo, você chama alguém foda no episódio 3 do seu podcast. Ele traz 1000 pessoas com ele. Essas 1000 pessoas têm 2 episódios pra ouvir. E vai que elas não gostam do tema desses 2, entendeu? Eu acho que a ideia é essa, né? Tipo, pra trazer esse cara assim, meio que lá no finalzão assim, da temporada. Porque eu acho que agora que a gente já tem 11 episódios, 12 episódios, a gente pode buscar essas pessoas maiores, porque quem vier com elas vai ter pelo menos 10
para ouvir. Porque não adianta as pessoas vierem e não ficarem. E para elas ficar, elas têm que consumir mais conteúdo seu. E se você não tiver conteúdo para elas consumir, elas vão embora. É direto, eu acho que acontece com vocês também. Vocês vão ver um vídeo de YouTube, um podcast, porque fulano que vocês gostam tá participando. E aí quando acaba assim, deixa eu ver o que tem aqui. E aí o canal ou não lança muito vídeo, ou só tem tema que você não gosta e você nem se inscreve, você nem vê mais nada. Você só viu por causa daquela pessoa que você gosta. Então é um negócio muito... tem que ser planejado, vamos dizer assim. Entendi. Entendeu? Eu acho que essa ideia aí é até interessante até pra parada da agenda que você falou, né? Tipo assim, se a gente conseguir agendar um cara lá no final do ano, agora, talvez tenha uma chance de dar mais certo, assim, tá ligado? Gente, então é isso. Esse foi o nosso episódio final de temporada. A segunda temporada vai vir aí. Não é o último episódio da AdaptCast, mas é o último episódio dessa temporada. Provavelmente a segunda temporada só virá em 2022. Então a gente vai ter esse gap de planejamento. Então toda a estruturação vai acontecer nos meses de outubro, novembro, dezembro. Até porque a gente tem troca de diretoria. As EJs ficam ocupadas muito nesse período, né? Voltaremos em 2022 com novos programas. Espero que vocês tenham gostado dessa primeira temporada. Espero que vocês indiquem o AdaptCast para as pessoas. Tem muitos temas aqui, então você pode selecionar um tema que você acha que o seu colega vai gostar. Você pode selecionar um convidado que você acha que o seu colega vai gostar. Siga a Adapt nas redes sociais. Então a gente tem o Instagram, Adapt Empresa JR. Nós temos o site adapt.info. Mas é isso, gente. Obrigado por nos ouvirem até aqui. Obrigado por fazerem parte desse projeto. Estamos abertos para benches. Então se vocês gostaram desse papo que a gente bateu agora, se vocês tiverem mais dúvidas, se vocês tiverem algum elogio, algum comentário, podem chegar nas nossas redes sociais, pode pedir o número da gente que a gente passa e conversa certinho para vocês também realizarem o podcast de vocês, para a gente fazer um MED mais diverso, para a gente tornar o podcast uma cultura, né, no movimento Empresa Júnior, um marketing de conteúdo que funciona. Então é isso, gente. Até o ano que vem, até a próxima temporada.